Nesse sábado, Israel manteve os bombardeios no Líbano e também fez novas operações por terra. E quem analisa a guerra no Oriente Médio é o professor de Relações Internacionais, Guilherme Meireles. Tudo bem, professor? Boa tarde. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigado, professor. Bom, professor, é claro que o que a gente viu nessa semana, a guerra já se escalou, vamos dizer assim, e eu começo perguntando o seguinte: muito se cogita de que forma que o Irã pode revidar, também o Líbano, nessa semana, fez uma ação contra Israel, que para muitos analistas era uma reação que ninguém esperava. De que forma, professor, os próximos dias vão ditar o rumo dessa guerra, que é bom lembrar que na segunda-feira temos o primeiro ano dos ataques contra Israel que foram promovidos pelo Hamas. Em primeiro lugar, eu acho que justamente o fato de ter esse primeiro ano dos ataques, de 7 de outubro, é o que fez com que o Irã, o governo de Teherã, promovesse esses ataques contra Israel. E o grande perigo ali que se coloca é justamente o plano nuclear iraniano, que até hoje ele não foi bem explicado. O grande perigo ali é esse, porque a gente está falando de um país que, embora não tenha um exército tão poderoso quanto o de Israel, é um regime que controla armamentos nucleares e que pode utilizar a qualquer momento. Vamos lembrar o seguinte, fazendo um histórico aqui: Irã e Israel não eram inimigos até os anos 80 aproximadamente. Eles eram até governos próximos. Foi justamente após a Revolução Iraniana, a revolução que colocou os ayatolás no poder e que eles pregam, inclusive, a erradicação do Estado de Israel, é que começou essa disputa mais próxima entre os dois países. E nunca se esteve tão próximo de que esses armamentos nucleares, tanto de Israel quanto do Irã, fossem utilizados. Por isso que eu arrisco dizer que nesse momento é o momento mais crítico do Oriente Médio desde a criação do Estado de Israel, sem dúvida alguma, por causa desse programa nuclear iraniano. E, professor, a gente vem acompanhando também a situação, a possível tentativa, ou talvez o que se cogite de se atingir indústrias petrolíferas do próprio Irã. Inclusive, nessa semana tivemos declarações do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. De que forma, professor, se isso efetivamente acontecer? Claro que tem a consequência econômica, mas a consequência para a guerra também. O Irã ele tem aproximadamente 4% de produção e exportação de petróleo no mundo. Então, nem de longe é um dos principais produtores de petróleo do Oriente Médio. Ele está muito atrás, por exemplo, de um Iraque, de um Kuwait ou de uma Arábia Saudita. O que pode acontecer em termos de efeitos econômicos, pensando no mundo todo, é uma disparada no valor dos barris de petróleo. Quando a gente pensa no que isso pode impactar para a guerra, eu não acredito que vai ter um grande efeito, porque a gente tem que lembrar que a questão do Irã atacar Israel não é apenas dentro do território iraniano, mas o Irã ele financia grupos terroristas próximos a Israel e que podem fazer esses ataques, como, por exemplo, os Houthis no Iêmen, ou o próprio Hamas na faixa de Gaza, ou o próprio Hezbollah no sul do Líbano. Mas claro que a gente tem que analisar todo esse cenário geopolítico do Oriente Médio, compreendendo que tudo isso é uma resposta aos anos de violação da soberania de diversos países promovidos por Israel. Então, por exemplo, a gente falou do caso do Líbano, que foi invadido por Israel mais de uma vez, onde a soberania libanesa foi violada pelos governos de Israel. Ou então, pela própria possibilidade dos palestinos terem o seu próprio país, o que nunca foi permitido pelo governo de Israel. Então, toda a origem dessa guerra entre Irã e Israel, entre Líbano e Israel, parte ainda do princípio de que os palestinos não puderam ter o seu próprio território ali no Oriente Médio, que eles consideram uma região tão sagrada quanto os israelenses também pensam que são para eles, né? Perfeito. Professor Guilherme Meireles, de Relações Internacionais, mais uma vez obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Voltaremos a nos falar. Grande abraço, bom fim de semana e bom voto. Obrigado, um abraço a todos vocês também.